O pecado é um mal que se instalou entre nós. Após a queda do homem, a vida não poderia ser mais a mesma. Era a sentença já predita: aquele que pecar, morrerá. A consequência veio, uma humanidade que, infelizmente, sentiu a separação de Deus. No primeiro ato de desobediência, conseguimos ver os primeiros seres humanos fugindo da presença do Criador. Desde então, essa tem sido a atitude que o pecado nos leva a tomar: fugir. Pecado é a fuga da presença de Deus, pois ele nos traz uma sensação de aprisionamento. Tudo o contrário do que o Criador planejou para suas criaturas. Afinal, fomos criados para sermos livres. Infelizmente, o DNA humano, contaminado por esse vírus mortal, faz nascer gerações em pecado. E o que podemos notar com o passar das décadas e anos é que ele se torna cada vez pior. O inimigo tem feito seu trabalho em todas as gerações e muitos estão presos no poço do pecado, da angústia, da culpa e da morte. É preciso um trabalho em equipe prioritário e urgente. Há muitas pessoas, mesmo em sua casa, na sua família e na sua comunidade, que precisam ser alcançadas, resgatadas e salvas. Filhos, familiares, amigos, vizinhos e outros. Precisamos trabalhar no resgate com oração, a palavra, amizade, solidariedade e um propósito claro de salvar. Nós que fomos resgatados e restaurados precisamos do poder do Espírito para ser resgatadores e restauradores. Jesus, como resgatador e restaurador de vidas, deixou o céu e desceu a este dramático poço de pecado para nos salvar. Na condição de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu, mas não está morto. Ele vive. O amor vive. Você pode experimentar o amor inesgotável e vivo que ele é. Um amor que mexe com nossa vida, que não desiste, não exclui e nos coloca como prioridade. É pelo mandato do Senhor, pelo clamor angustioso dos soterrados no pecado, pela necessidade de ver logo a vinda de Jesus e ter uma vida nova para sempre, que, pela graça de Deus, também devemos ser resgatadores. A história do pecado não é um ponto final para a humanidade caída, pois Deus nos deu a oportunidade de um recomeço por meio do seu sangue. Conforme o que está escrito, nós temos salvação por meio do sacrifício de Jesus, e essa promessa é maior do que a história de destruição que o pecado construiu. Olha, muito bem, estamos agora no momento mais importante aqui do nosso programa, quando a gente vai abrir a Bíblia e estudar a Palavra de Deus. Se você estava zapeando aqui pelos canais da TV e parou na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança, fica comigo. Não saia daí não, porque hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante dentro da Palavra de Deus. Quero falar sobre o pecado e a consequência que ele traz para nós, seres humanos, que é uma vontade imensa de não nos relacionarmos com ele. Você já percebeu que naturalmente a gente não tem assim uma vontade, um desejo de fazer as coisas espirituais? A gente não tem assim vontade, desejo de orar. Naturalmente falando, ninguém acorda assim: hoje eu preciso orar 5 horas. Hoje eu tenho que ficar na igreja sentado 20 horas. Isso não é natural. Isso é resultado de um trabalho espiritual de Deus na nossa vida. Mas como é que o pecado ele tem condição de atrapalhar esse relacionamento com Deus? Eu queria entrar agora com você dentro do tema, mas antes, deixa eu contar uma historinha aqui para você. Algum tempo atrás, durante a pandemia, aconteceu um episódio muito interessante. Um fugitivo da polícia, ele se entregou. Sabe por que razão? Ele não suportava mais ficar confinado, dividindo a casa com as pessoas que moravam ali com ele. Para ele, ir à prisão, permanecer ali confinado, era muito melhor do que estar em casa preso durante a pandemia do Covid ou da Covid-19. Isso aconteceu lá no Reino Unido e o episódio foi bastante interessante porque esse criminoso que estava foragido, ele decidiu se entregar. Imagina a cena, o criminoso vai à delegacia e diz assim: olha, eu quero me entregar. Eu quero ficar em paz e sossego, na cadeia. Essa história aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2021.
ali na região de West Sussex, no sul do país, uma pequena cidade com 30 mil habitantes. Um homem, ele se dirigiu até os policiais e ele falou o seguinte: eu quero ser preso. Não é brincadeira não, essa história aconteceu. Ele disse: eu quero ser preso. Quando os agentes foram verificar a identidade, eles descobriram que ele de fato era um fugitivo da polícia. Mas o motivo dele estar se apresentando foi ainda mais surpreendente. Ele disse o seguinte: olha, eu prefiro ficar preso do que continuar em casa com as pessoas que eu moro. Já percebeu que os relacionamentos, eles são fortemente impactados pelos problemas? Especialmente durante a pandemia, uma universidade lá de Londres, do Reino Unido, essa universidade fez um estudo e constatou que aproximadamente metade da população, 53%, afirmou que ficou com raiva de outras pessoas próximas devido ao comportamento que elas tinham durante a pandemia. Quais foram os sintomas? Muita gente se separou durante a pandemia. Você tem uma ideia, lá no Reino Unido, 20% das pessoas relataram ter problemas com o parceiro devido à pandemia. E ainda mais, os pedidos de informação ali sobre divórcio, como me separar, cresceram até 300% durante o confinamento. Isso talvez tenha afetado você também, o seu relacionamento. Eu não sei se você se separou ou você enfrentou dificuldades durante a pandemia, ou isso desgastou a tal ponto de você não querer mais ficar ao lado da pessoa que você escolheu dividir a vida. Mas a ideia do desgaste de um relacionamento, ela serve quase como que ilustração para um outro aprisionamento que acontece com a gente, um aprisionamento espiritual. O pecado, ele faz a gente ter esse sentimento de prisão, de desgaste no relacionamento com Deus. E é por isso que quando Deus ele trabalha para nos dar condição da gente não sofrer com isso. Eu queria te convidar agora a ir comigo à Bíblia para você entender um pouquinho como é que Deus trabalha. Quando Adão e Eva caíram em pecado, quando Caim também pecou, a gente percebe que Deus, ele trabalhou de uma forma bem específica. E eu queria que você me acompanhasse agora, por gentileza, lá no livro do Gênesis, se você puder ir comigo, como é que Deus busca suprir essa grande dificuldade do relacionamento que nós temos com Ele. Livro do Gênesis, capítulo 4, eu quero ler com você a partir do verso 8. Diz assim: diz Caim a Abel, o seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: eu não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: o que foi que você fez? Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força? Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se, pois, Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Eu queria pensar aqui com você
algumas coisas muito significativas e importantes. Veja que quando a gente observa lá o começo da história do pecado, quando Adão, o pai da humanidade, peca, da mesma forma, quando Caim agora comete o pecado do assassinato, nas duas ocasiões, Deus age da mesma forma. Você percebe que Deus faz perguntas, mas a questão aqui da pergunta de Deus não é para ele obter informação sobre o caso. Deus, quando faz uma pergunta, ele quer dar para o culpado a oportunidade dele se conscientizar e dizer a verdade, de confessar os seus pecados. A Bíblia apresenta muitas perguntas. É até difícil você precisar um número assim definitivo sobre quantas perguntas você encontra na Bíblia. Mas os estudiosos dizem que existe aproximadamente 3.300 perguntas em toda a Bíblia. Por que existem tantas perguntas? É porque é a forma mais objetiva que você tem para trazer consciência em alguém. É assim que Deus trabalha, que Deus quer conscientizar o homem do seu estado. Agora eu queria ver com você, com base nessa história que a gente leu, algumas coisas interessantes. A primeira delas, como Deus se relaciona com o pecado, com as consequências do pecado. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, olhando com bastante calma. A primeira coisa que eu entendo aqui é que Deus começa, a partir aqui do verso 9, ao fazer perguntas, Deus começa exortando Caim contra o seu pecado. Isso daqui é muito significativo. Sabe por quê? Apesar de Deus ser um Deus de amor, apesar de Deus ser um ente que tem o amor, o perdão, a compaixão como características do seu ser, Deus tem prazer em oferecer graça e misericórdia. Deus não varre para debaixo do tapete o seu pecado. Deus ele não faz de conta que não está vendo. A primeira coisa, Deus exorta. Se você for aqui no capítulo 4, no verso 6 e no verso 7, Deus diz assim, olha, o pecado, ele jaz à porta. Ou seja, é importante que você saiba que existem situações perigosas. Deus ele não te deixa assim perdido, ele te orienta, ele te exorta. Olha, cuidado, o pecado está aí. Mas ele vai além. Se você continuar aqui no texto, você percebe que Deus, ele se preocupa tanto com o pecado por uma razão. Se você segue um pouquinho mais, no verso 8, você percebe que o pecado, ele nos leva a uma rebelião aberta contra Deus. Apesar de você falar mal de alguém, você roubar uma pessoa, você desejar o mal, você fazer o mal para alguém, o pecado sempre será, em primeiro momento, uma ação de rebelião contra Deus. É por isso que quando você vê aqui no verso 8, Caim se levantando contra o seu irmão Abel, em vez de Caim voltar-se para Deus, ao ter sido exortado pelo Senhor, ele se volta contra o seu irmão. Ele foge de Deus e ele consuma o seu pecado. O problema do pecado é que ele nos afasta de Deus. Ele quebra esse relacionamento tão importante. E agora, quando a gente está nesse contexto de rebelião, de fuga na história, a gente encontra Deus conscientizando sobre o pecado. Como é que Deus faz isso? Dá uma olhadinha aqui, verso 9. Deus diz, onde estás? Para Abel. Aliás, para Adão. E para Caim, Deus diz, onde está Abel? Perceba que Deus quer conscientizar. Deus está dizendo o seguinte, olha, você tinha uma responsabilidade. Cadê o seu irmão? O pecado, queridos, nada mais é do que o ser humano tentando se desresponsabilizar pelas consequências e pelas suas escolhas erradas. Mas a gente entende aqui pelo texto que Deus, ele sempre vai ser muito criterioso ao atribuir responsabilidade. Onde é que você está? Porque isso acontece, queridos, na sequência da história, uma outra realidade sobre o pecado. O pecado, ele destrói o sentido da vida, da existência que Deus deu. Você percebe que
quando a gente mais vai fazendo coisas erradas, um pecado traz um outro pecado. E qual é a terrível consequência disso? Pensa aí comigo agora, você que está assistindo aqui, pensa aí. Uma das características ou consequências do pecado é tirar de nós a nossa natureza. Quando a gente começa a fazer coisas erradas, as coisas erradas, elas nos transformam numa caricatura da nossa existência. Quando você vai aqui no verso 9, olha só o que Caim diz. Por acaso eu sou o tutor, sou o protetor do meu irmão? Sabe o que há de curioso aqui? É que no capítulo 2, aqui o verso 15, você percebe que Deus, quando faz o ser humano, Ele dá duas funções para o ser humano. Primeira, verso 15, o homem deveria cultivar. E a segunda, ele deveria guardar. A palavra guardar na língua hebraica é a palavra chamar, que significa literalmente um protetor, um guardião. E isso aqui aparece no capítulo 3, o verso 24, quando Deus expulsa o homem, coloca querubins ao oriente do Éden e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o homem que era guardião agora precisava ser guardado, porque o pecado iria levar a consequências extremas. E é isso que a gente observa na vida de Caim. O guardião se rebela contra a sua essência, contra a sua característica, porque o pecado, mais do que nos voltar contra Deus, ele nos faz voltar contra nós mesmos. O pecado, ele nos destrói, ele faz a gente abrir mão das nossas características principais, e as pessoas deixam de ter fé, deixam de acreditar em Deus e deixam de acreditar em si mesmas. E dizem assim, olha, não dá mais, eu não sou mais essa pessoa, eu já sou uma pessoa diferente, para mim não tem mais sentido. E é nesse momento aqui do relacionamento de Deus com Caim, que você entende que Deus agora passa a mostrar as consequências do pecado. E olha só que interessante as consequências. Primeira delas, o pecado, a violência do pecado, ela vai despertar em Deus um desejo de fazer justiça. Se você for comigo aqui, o verso 10, você percebe aqui Deus dizendo, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda violência, toda injustiça, primeiramente, bate no coração de Deus. Deus, ele é tão santo, tão justo, que ele não fica indiferente à nossa condição terrível. Quando você vai lá no Êxodo, capítulo 3, o verso 9, quando Deus está falando com Moisés, por ocasião do seu chamado para libertar o povo, ele diz assim lá no capítulo 3, o verso 9, o clamor do povo subiu até mim. Quando você clama, quando você diz, Senhor, eu estou sofrendo, olha, eu sou vítima de injustiça, Deus ouve. Você crê nisso? Em Apocalipse 6, o verso 10, tem uma grande pergunta. Chega até o trono de Deus o clamor dos santos que foram martirizados, e eles dizem assim, o sangue diz, até quando, Senhor, não vingas, não julgas o nosso sangue? Entenda que o clamor, a violência, ela desperta em Deus o desejo de fazer justiça. E breve Jesus voltará a este mundo para fazer justiça. Ele é o verdadeiro supremo. Não tem outra instituição humana a quem você vá recorrer para ser atendido. Mas há uma segunda coisa aqui na história, na sequência. A violência, ela traz a maldição por causa do sangue. Como é que isso acontece? Se você olhar aqui, o verso 11 diz, és agora, pois, maldito sobre a terra. O pecado havia feito a terra maldita, mas agora, por causa do pecado, o homem se transforma em maldito. E qual é a consequência disso? O verso 12 diz, quando lavrares a terra, ou o solo, ele não dará a sua força. A maldição, ela é fruto ou consequência direta do pecado. Algum tempo atrás eu estava fazendo uma campanha de evangelismo, quando alguém chegou assim
pastor, uma sacola. Eu estou com uma sacola aqui, eu queria que você fizesse uma coisa. Eu disse, o que você quer que eu faça? Eu achei essa minha camiseta escondida atrás do meu armário e eu descobri que uma ex-namorada minha fez um trabalho, fez aqui um trabalho espiritual para me prejudicar e eu estou sofrendo demais. E eu queria que você me ajudasse, fizesse uma oração e desamarrasse esse nó aqui, para eu deixar de ser maldito. Eu quero te dizer uma coisa, as pessoas que pensam como esse rapaz, elas só olham para o problema do pecado, porque o pecado nos faz malditos. Satanás, ele trabalha com a maldição, ele espalha a maldição. Essa é uma consequência do pecado. Nós precisamos recorrer a Deus, não às pessoas, porque é Deus que tem a solução para quebrar a maldição do pecado. E eu queria agora que você olhasse comigo uma outra coisa. O pecado também traz a perda da identidade. E como é que isso acontece? Queria que você olhasse comigo aqui um pouquinho mais. Diz aqui o verso 12, você vai ser fugitivo e errante pela terra. Meu amigo, se você não tem Deus na sua vida, se você não tem a proteção da graça do Senhor, se você se coloca em rebelião direta contra Deus, como é o caso aqui de Caim, você será fugitivo, você vai ser errante, ou seja, você vai ser um perdido. Sabe por quê? O pecado destrói a minha essência. Se eu não sou guardião, então eu sou errante. Eu queria que você pensasse no seguinte. Pensa comigo nessa frase que eu vou te dizer. Se alguém não sabe para onde vai, para qualquer lugar que ele vá, ele está perdido. Sabe qual que é a terrível consequência do pecado na vida de Caim? Ele era um homem sem destino. E tem muita gente que vive hoje como Caim. Não tem destino, não sabe para onde está indo, não sabe quem é, não sabe de onde veio, não conhece, não vive o poder da graça de Deus que nos liberta. E é dentro desse contexto que eu quero analisar com você como o pecado se relaciona com o homem. E eu queria que você visse aqui, nessa história ainda, algumas informações importantes. Primeira coisa que você precisa entender, o pecado, ele traz agonia para dentro do seu coração. Olha que interessante, o verso 13. Caim disse ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que eu já não posso suportá-lo. Se você está me assistindo agora, está com o seu coração pesado, com agonia, com angústia dentro do seu coração. Você foi aos médicos, você está vivendo à base de medicamento para suportar a solidão, a angústia, o estresse, a depressão, a síndrome do pânico. Eu quero te dizer que Deus pode te ajudar a tirar o peso de dentro da sua alma. É só Ele. Porque quando o homem se afasta de Deus, quando o homem se rebela, quando ele quebra o relacionamento com o Senhor, o que sobra para nós é um coração pesado, é um coração tão em turbulência, que como Caim, a gente vai dizer, o meu castigo é tão grande, que eu já não consigo mais suportar. Segunda característica aqui do pecado no homem, se você continuar lendo, aqui a coisa mais interessante, o pecado, ele afasta o homem de Deus. O verso 14, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença serei fugitivo, hei de me esconder. Minha amiga, você está se escondendo de Deus. Você está buscando tudo que você pode para você viver longe de Deus. Você usa como desculpa os seus amigos, o seu trabalho. Eu quero te dizer que Deus está me colocando hoje frente a frente com você através da televisão, da internet, para que você entenda que é hora de você parar de fugir de Deus. O chamado de Deus é forte, ele nos faz estremecer de dentro para fora. E Deus hoje está passando na sua vida dizendo, filho, filha, você precisa parar de se esconder. Precisa parar de, como Adão, ficar buscando árvores
para se esconder. Como Caim, você precisa parar de ficar se escondendo através dos seus pecados ou no seu contexto de pecado. Não fuja de Deus, fuja para Ele. E hoje é o momento, agora é o momento que Deus te chama. Mas o pecado não para aí, não. Olha que interessante. Uma terceira coisa que o pecado faz. O pecado, ele gera medo do juízo. O verso 14 diz assim, olha, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Uma das características que a gente encontra é que o juízo para o pecador, ele se transforma num objeto de medo. Algumas pessoas até usam, olha, se você está longe de Deus, cuidado que quando Deus vier, Ele vai destruir as pessoas, seu nome pode estar passando lá no trono de Deus, e Ele pode estar dizendo, está condenado, é um pecador, ele é um miserável. Na perspectiva bíblica, o dia do juízo era um dia de temor, sim, era um dia de tremor, mas era um dia de libertação. Em todo o ritual, desde o Antigo Testamento, no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, esse dia era o dia em que o povo encontrava a graça, o perdão para os seus pecados. O juízo divino é a mesma coisa. Paulo, falando aos Romanos, capítulo 8, verso 1, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, conforme diz o Evangelho de João, você passou da morte para a vida. Por isso, você precisa descansar em Deus, descansar na graça de Cristo, sendo o exemplo contrário de Caim. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre como que Deus vai exercer juízo. Primeira coisa que eu entendo aqui, que o Senhor, Ele é o vingador do mal. O verso 7 diz que se Caim tinha medo de morrer, Deus falou, olha, se alguém te matar, será vingado 7 vezes, ou seja, 7 gerações sofrendo uma maldição. É porque Deus, Ele retribui o mal. Confie em Deus, se apegue a isso. Até para Caim, Deus estava dizendo, eu vou ser um juiz para você. Eu não vou deixar as pessoas, o mal, te destruir e te afastar completamente de mim. Mas ainda uma outra coisa que a gente precisa lembrar. Mais do que Deus ser um vingador do mal, Deus, Ele coloca uma proteção. Olha o que diz o verso 15 aqui. O Senhor pôs um sinal em Caim para que não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Até mesmo para o pecador miserável como Caim, Deus colocou um sinal de proteção. Porque Deus é o maior interessado em interromper o ciclo da destruição. Imagina os anjos de Deus te protegendo, te guardando. Deus quer te livrar de qualquer consequência. E isso Ele ofereceu até mesmo para Caim. Mas no caso de Caim, havia um problema aqui. O problema da memória de Caim é que ela funcionava como se fosse um chicote da culpa. E tem muita gente que quando lembra dos seus pecados, ele carrega a culpa e não consegue mais abandonar. É por isso que a marca era um estigma que não deixaria Caim se esquecer da sua desventura, do seu problema, do seu pecado. Ele precisava sempre ser lembrado da sua culpa para ele procurar a solução. Esse é o objetivo do juízo. Quando Deus me faz entender a minha culpa, Ele não quer que eu fique apenas aprisionado à minha angústia, mas Deus quer que eu vá buscar a solução. E a solução eu só encontro em Cristo Jesus. Você só encontra em Cristo. E se você rejeita Cristo, você vai experimentar a última realidade aqui do texto. Deus permitiu que Caim se retirasse da sua presença. Verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor. O maior ato de juízo divino
é entregar o homem à sorte do seu próprio pecado. Caim não precisava ir da presença do Senhor. Ele poderia estar ali, junto com Deus, mas ele não fez isso. Sabe, o maior problema não é o pecado. O maior problema é você rejeitar a graça. E esse problema é tão sério que você precisa hoje entender que para qualquer pecado existe perdão. Mas para isso, tem que ter aceitação. Você aceitou a graça de Deus? Ou como Caim, você está se retirando da presença do Senhor para nunca mais estar sob a influência da bênção, da transformação, da graça que só Jesus pode oferecer? As pessoas hoje vivem com medo, porque elas são escravas do seu pecado. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, em 1974, algumas pessoas encontraram, alguns agricultores encontraram por acaso um achado arqueológico muito interessante. São as chamadas estátuas de barro, esculturas de barro do imperador chinês Qin. Interessante que essas estátuas foram localizadas sem querer. E elas são datadas de aproximadamente 210 a 209 a.C. Elas foram achadas ali num distrito de Lintong, em Xi'an, na província de Shanxi, na China. Engraçado que existem muitos soldados feitos de barro. Eles variam de altura, de acordo com as funções. Os generais são mais altos e nessas estátuas você encontra guerreiros, carruagens, cavalos. Aproximadamente nos lugares onde eles encontraram essas estátuas, que é conhecida, essas estátuas são chamadas de o Exército de Terracota, você encontra mais de 8.000 soldados, 130 carruagens com 520 cavalos e 150 cavaleiros, todos eles feitos de barro. O detalhe mais interessante é o porquê desse tão grande exército ter sido feito. Esse homem aqui, Qin, ele era muito mau. E ele tinha medo do que o juízo da morte iria trazer para ele. E para não enfrentar sozinho os fantasmas, os seus inimigos, ele decidiu construir exército de barro para defendê-lo na vida pós-morte. Interessante que a loucura deste homem muitas vezes se repete no dia a dia da nossa vida. Para o problema do pecado, tem muita gente que constrói a sua segurança em exército de barro e não na graça de Deus. Tenta lutar com o pecado com as armas erradas e é por isso que vez após outra são derrotados. Hoje Deus está chamando você a não fugir da presença de Deus, a não viver diante do seu pecado, mas a viver diante de Cristo, da graça do Senhor, abrindo a sua vida para que Ele te transforme completamente. E aí eu te pergunto, você como Caim, quer fugir da presença de Deus? Ou como um pecador arrependido, você quer abrir o seu coração, abrir a sua vida para que Deus entre, te transforme e faça de você mais e mais semelhante a Jesus? O seu futuro está nas suas mãos. Depende só da sua aceitação. E isso você tem que fazer hoje. Você tem que fazer agora. Não foi à toa que Deus te colocou aqui comigo. Deus queria te dar uma mensagem hoje. Ele quer te ajudar a enfrentar o problema do seu vazio, as suas angústias, o seu passado. O passado não pode ser apagado, mas ele pode ser uma referência para um presente melhor e um futuro de esperança. Você vai ouvir agora a música da Joyce. Enquanto ela canta, eu quero convidar você a pensar na letra deste hino. E mais do que isso, a colocar a sua vida nas mãos de Deus, dizendo: Senhor,
não me deixes fugir da sua presença. Se entregue a Jesus agora, minha amiga, meu amigo. Enquanto você ouve, Deus fala aí, dentro do seu coração. Sou pecador, muitas vezes eu errei em meu viver, nada fiz pra me orgulhar pelo que fiz, não há lugar pra me esconder e hoje enfim estou perante o juiz. O meu destino está em suas mãos, mas ele me olha assim e diz: meu filho, te amo, a vida dei lá na cruz, meu sangue vai limpá-lo, aceite meu perdão. Sem entender o que ali aconteceu, tão grande amor pôde tomar o meu lugar na rude cruz. Jesus assim me libertou, sem entender por que ele o fez. Eu deveria estar ali. O meu destino está em suas mãos, mas ele me olha e diz assim: meu filho, te amo, a vida dei lá na cruz, meu sangue vai limpá-lo, aceite meu perdão. Agora estou aqui de joelhos, com tudo que eu sou te louvo. Sou grato porque eu te ouvi dizer: meu filho, te amo, a vida dei. Meu filho, te amo, a vida dei lá na cruz, meu sangue vai limpá-lo, aceite meu perdão, meu sangue vai limpá-lo, aceite meu perdão, aceite meu perdão. E aí? Você sentiu Deus falando com você? A boa notícia da Bíblia
é que existe transformação para qualquer tipo de pessoa. Não importa quanto pecado eu carregue, quão ruim eu tenha sido no passado. Não importa isso. Para Deus isso não importa. O que importa é que você pode ser uma nova criatura. Eu queria deixar um verso que é uma esperança para você. Se você não tem esse verso anotado aí na sua Bíblia, eu queria convidar você a anotar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 2. Diz assim: porque ele diz, falando dele, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Agora preste atenção. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Qual é o dia da sua salvação? Você entendeu? O recado de Deus? É hoje, é agora. Se você quer mais informação da palavra de Deus, eu quero te recomendar esse guia de estudos para você entender mais como ter um relacionamento profundo com o Senhor. Entre em contato com a gente e peça aqui, educação financeira à luz da Bíblia. Com certeza esse guia vai te ajudar a se aproximar mais de Deus, dos seus planos, e entender mais a graça do Senhor para a sua vida. Hoje, Deus te oferece uma oportunidade de recomeço. Eu quero orar com você para que esse momento seja especial para todo o restante da sua vida. Quer orar comigo? Então vamos orar. Bom Pai, nós somos pecadores, mas Tu és um Deus de amor. O Senhor não nos abandona, o Senhor nos quer muito próximos a Ti. E nesse instante, em oração, entregamos tudo que temos e somos em Tuas mãos. Aceita-nos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ah, que gostoso a gente orar e saber que Deus atende. Eu queria que você não se esquecesse da mais importante promessa que a gente encontra na Bíblia. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito, a TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança.